Estamos em 2023 e sabe como o seu 2023 pode ficar ainda mais feliz? Com o Nintendo Switch. Mas afinal, será que esse ano a Nintendo já está diminuindo a velocidade dos lançamentos? As coisas ainda estão caras? Será que vale a pena ter o Nintendo Switch em 2023? Digo, ter é fato que vale a pena, né? Só que a gente tem que comprar o videogame para poder ter. E caso vale a pena, qual modelo comprar? Quais jogos tem? E o futuro? Ainda tem jogos chegando? A Nintendo vai lançar um sucessor para o Nintendo Switch logo? Calma, calma, estou aqui para solucionar todas essas dúvidas e muito mais. Olá a todos que chegaram aqui, eu sou o Coelho no Japão e eu tenho esse canal aqui que é focado em Nintendo Switch desde o seu lançamento, acompanhando de perto todos os passos desse videogame. Então você sabe que vai ter uma informação completa. Aqui no canal já fizemos guias de jogos e até mesmo já fizemos premiações anuais dos melhores jogos do ano. Então vem comigo porque eu vou te ajudar nessa de saber os prós e os contras de se comprar o Nintendo Switch em 2023. E informação importante para vocês, hein? Aqui embaixo na timeline do vídeo tem a divisão de temas para você tirar sua dúvida em específico. E aí o tema, o Nintendo Switch em 2023 com os principais jogos do ano e uma discussão sobre ele estar ou não defasado, para quem não sabe se ele tá vivo ou se ele já está quase morrendo. E aí, o Nintendo Switch após 2023, discutindo quando virá um sucessor e se vale a pena esperar ou comprar agora o Nintendo Switch. Para quem tá preocupado com o futuro do videogame. Então deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão que eu vou te ajudar com tudo relacionado a Nintendo. Ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E na descrição tem todos os links para vocês poderem comprar o Nintendo Switch mais barato, assim como seus jogos, melhores acessórios, recomendações, tudo aqui. Agradeço se sempre utilizarem os meus links aqui na descrição. Tamo junto! Bom, deixa eu falar algo essencial pra gente poder começar esse tópico. O Nintendo Switch vale a pena. Não tô falando só de um console que, é promissor, não. Eu tô falando de um console que está comemorando muito em breve 6 anos de aniversário em março. E nesses 6 anos ele já criou o mais importante, que é uma biblioteca de jogos incrível e sólida e que simplesmente vale a pena. Não importa o ano que você esteja vendo esse vídeo. Assim como vale a pena também comprar um PlayStation 4, por exemplo, que tem uma biblioteca incrível também. O meu irmão mesmo não comprou o PlayStation 5, ele tá comprando o PlayStation 4 dele só agora. Então sim, o Nintendo Switch é um console que tem uma seleção de jogos ótimas o suficiente para você passar anos, não meses, anos jogando o que tem de melhor no mercado. Eu vou linkar aqui pra vocês no izinho e também na descrição o nosso ranking oficial dos 250 melhores jogos do Nintendo Switch. Então, gente, são mais de 200 jogos que valem a pena e nem são os únicos jogos. A gente deixou muita coisa de fora, tem jogo a rodo, então vai um rápido resumo pra vocês. Dos jogos exclusivos, vocês podem pegar The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros Ultimate, que é indispensável, Animal Crossing New Horizons, Xenoblade, seja o Definitive Edition, seja o Xenoblade Chronicles 2 ou seja o Xenoblade Chronicles 3, Astral Chain, que é do mesmo estúdio que fez Bayonetta, que está disponível o primeiro, o segundo e o Bayonetta 3, que é exclusivo, Fire Emblem, tem o Fire Emblem Three Houses, tem o Fire Emblem Warriors Three Hopes e agora também tem o Fire Emblem Engage, Kirby and the Forgotten Land, que é um jogo absurdamente incrível, tem Metroid Dread, enfim, tem uma infinidade de jogos, assistam o top 250 melhores. Tem jogos multiplataforma como Doom Eternal, assim como Doom 2016 também, que é incrível, Monster Hunter Rise, um dos melhores do videogame, Dragon Ball FighterZ, que é um jogo de luta muito incrível, Minecraft, que é indispensável para muitas pessoas, Dying Light, que tá com um port, né, uma adaptação muito boa para o Nintendo Switch, The Witcher 3, simplesmente um dos melhores jogos dos últimos anos, Crash Bandicoot 4, assim como a trilogia original também remasterizada, Diablo 2 e Diablo 3, indispensáveis também, o 2 só tem multiplayer online e o 3 tem multiplayer local também, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, a única versão portátil desse jogo, Nier Automata, que tá simplesmente fantástico no Nintendo Switch, Persona 5 Royal, um dos melhores JRPGs de todos os tempos, Sonic Frontiers, o melhor jogo do Sonic 3D na minha opinião, Mortal Kombat 11, um clássico,
clássico, a GTA Trilogy, tem GTA sim no Nintendo Switch, e até Portal 1 e 2, entre vários outros jogos que vocês veem lá no nosso Top 200. E tem jogos indies excelentes e baratos também, como por exemplo Hollow Knight, que é um dos melhores custo-benefícios do console, Celeste, que é um jogo que me tocou profundamente, Stardew Valley, pra mim esse aqui tinha que vir baixado já em todos os Nintendo Switches, Overcooked pra poder jogar junto com a família, Cuphead, incluindo a DLC do Cuphead, Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, também indispensáveis, Tetris Effect Connected, simplesmente a melhor experiência de Tetris que você pode ter, Hades, que recentemente até teve uma continuação anunciada, Dead Cells, um dos melhores roguelikes também, Terraria, que é tipo Minecraft só que 2D, Among Us, cara, sim, Among Us tá no Nintendo Switch, Undertale, Neon White e, nossa cara, a lista de jogos indies é interminável e jogar jogos indies no Nintendo Switch pra mim é a melhor opção. E aí, caso você não queira comprar jogos, a lista de jogos grátis também é imensa. Pokémon Unite é indispensável, jogo muito divertido. Rocket League, também muito bom para jogar no Nintendo Switch. Fortnite é um dos mais famosos atualmente. Apex Legends, que melhorou bastante no Switch desde o seu lançamento. Warframe, um dos melhores jogos para você jogar centenas de horas sem ter que pagar nada. Overwatch 2, que ficou gratuito. Brawlhalla, um ótimo Super Smash Bros. Like, só que grátis. Sky Children of Light, jogo muito maravilhoso. Yu-Gi-Oh! Master Duel, para quem gosta de Yu-Gi-Oh! Asphalt 9, Dauntless, para poder jogar online com a galera. Simplesmente tudo é só baixar e jogar. Não precisa nem pagar o pacote de assinatura online. Inclusive, aqui no canal tem um guia completo de mais de 40 jogos grátis e a gente também fez um ranking desses jogos para vocês saberem quais são os mais indicados. E novamente, meus amigos, isso foi só um resuminho para poder mostrar que tem muito jogo e de muitos tipos diferentes, sem cair em estereótipos como Nintendo só tem jogo de criança, Nintendo só tem Mario. Esquece essas bobagens, Nintendo Switch tem de tudo. E é um excelente videogame para acompanhar a vida adulta de quem gosta de jogos de verdade, mas não tem muito tempo de ficar parado na frente da televisão para poder jogar. Outro ponto para você que pretende entrar agora na família do Nintendo Switch é que você vai pagar mais barato pelos jogos, porque ele já tem boas promoções atualmente. No lançamento do Nintendo Switch era coisa de 20% de desconto que os jogos pegavam, mas hoje os jogos multiplataforma e os jogos indies, eles caem 50%, 70%, até 90%. Isso semanalmente, cara. Toda segunda-feira, ativa o sininho de notificações aqui no canal, que a gente faz uma super curadoria das promoções para você poder aproveitar o Nintendo Switch. Infelizmente, isso não se aplica tanto aos jogos da própria Nintendo. Eu tenho que citar aqui que os jogos exclusivos feitos pela Nintendo ficam em promoção com pouca frequência, umas 3, 4 vezes por ano, e sempre em descontos de 30%, não mais que isso. Então, esse é um ponto negativo aí para o Nintendo Switch. É bom vocês ficarem informados. De todos os outros jogos que eu citei aqui para vocês, pode ter certeza que vocês vão encontrar belas promoções. E só essa lista de jogos que eu citei para vocês que o Nintendo Switch construiu já te rende um tempo de gameplay suficiente e independente do futuro. Então sim, vale a pena ter o Nintendo Switch em 2023. Ele é o portátil definitivo e você vai jogar muitos jogos maravilhosos nele. Mas e aí? Qual modelo do Nintendo Switch escolher? Atualmente o Nintendo Switch tem 3 modelos. O Nintendo Switch padrão, que ele foi lançado lá em 2017, e talvez você ouça falar de um Nintendo Switch V2. Se você ler sobre isso por aí na internet, saiba que essa é a versão 2 do Nintendo Switch comum, tá? Você não encontra a versão 1 no mercado para poder comprar mais, tá? Eles foram substituídos há muitos anos e o que você vai encontrar sempre é essa V2. Ela foi uma versão mais atualizada, lançado um tempo depois com um pouco mais de bateria, mas você não precisa se perguntar se você está comprando um V1 ou V2, porque todas as lojas apenas vão ter o V2, a não ser que você esteja comprando um videogame usado, muito antigo, de 2017, 2018. Aí você pode perguntar ali qual que é o seu modelo e tem vídeo sobre isso na internet. O Nintendo Switch modelo básico custa em torno de R$2.000, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Lembrando, na descrição tem os links que eu recomendo para vocês encontrarem onde estão esses preços mais baixos, e vocês podem entrar no site nintendobarato.com.br, que lá lista todos os dias sendo atualizado as lojas que estão com os menores preços nos produtos Nintendo no Brasil, de confiança, sendo enviados do Brasil. Então vocês podem comprar de qualquer coisa lá, que é uma lista feita com uma curadoria séria. Voltando aqui, o Nintendo Switch comum, ele pode ser jogado no modo portátil e também você pode desconectar aqui, ó, e colocar ele numa dock para poder jogar na televisão. Ele vem também com esse grip que você pode conectar os seus Joy-Con, transformar o seu par de Joy-Cons em um controle normal. Como esse aqui é o modelo padrão, é mais fácil eu falar para vocês dos outros modelos e as diferenças. Começando pelo Nintendo Switch Lite.
O Switch Lite é um modelo mais econômico do Nintendo Switch. Ele é menor e ele funciona somente no modo portátil, impossível ser conectado na televisão. Tanto que os seus controles e botões não se destacam e ele não tem qualquer tipo de entrada nem gambiarra que faça ligar na televisão. O Switch Lite ele está disponível em diversas cores e ele costuma custar entre R$ 1.300 e R$ 1.500. E apesar de não vir com controles adicionais, ele aceita todos os controles que funcionam no Nintendo Switch. Caso você queira apoiar ele para poder jogar de dois com alguém, se você tiver controles extras, você vai conseguir conectar no seu Nintendo Switch Lite sim, para jogar de dois e tudo mais. Porém, é aquela coisa, vocês vão ter que se espremer na telinha para conseguir enxergar, não recomendo muito essa experiência. E aí, por fim, tem o modelo mais premium, que é o modelo do Nintendo Switch OLED. Esse aqui meu é customizado, tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei eu fazendo isso aqui. Como eu falei, esse é o modelo mais premium para quem quer ter a melhor experiência possível no Nintendo Switch. Embora sejam poucas as melhorias para quem vai jogar mais na televisão, ele tem até boas melhorias para quem vai jogar mais no modo portátil, tá? E ele tem um belo aumento de preço também. O OLED, ele tem esse nome porque a sua tela é uma tela de OLED, que é um tipo de tela que realça as cores e deixa o preto mais preto. Além disso, a tela dele é maior também, porque ele não tem tanta borda como o modelo comum. Isso eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Essa rachadura aqui, não se preocupem que é da película de vidro que eu coloquei pra proteger mesmo. E vê como o comum, ele tem essa borda preta e o OLED não tem. A tela dele preenche completamente. Ah, gente, tá meio sujo, mas é porque eu jogo muito mesmo. A diferença do tamanho da tela é notável e depois que eu comprei o Nintendo Switch OLED, eu mudei a minha forma de jogar Nintendo Switch. Por causa do tamanho da tela e porque o Nintendo Switch normal, ele tem só esse pezinho aqui, ó, que é meio ruim, ele vai sair às vezes. O Nintendo Switch, ele tem um pezinho muito melhor, que você consegue ajustar o ângulo, e a tela dele sendo maior, é muito conveniente de você colocar ele em cima de uma mesa e jogar ele ali enquanto você faz alguma outra coisa, ou simplesmente no seu conforto. Eu praticamente não usei mais a televisão depois que eu comprei o Nintendo Switch OLED, porque a tela dele maior realmente me supre essa necessidade, sendo que é muito bonito mesmo. É definitivamente o modelo de Nintendo Switch que eu mais recomendo, mas ele é mais caro também. Se você realmente acha que você vai comprar só para jogar na televisão, não vale a pena porque as melhorias são poucas. Um ponto importante é que o Nintendo Switch OLED, ele não é mais potente do que outros videogames e ele não tem jogos exclusivos, aliás, não existe isso nos Nintendo Switch, tá? Todos os jogos rodam em todos os três modelos, beleza? Alguns jogos no Switch Lite, claro, ficam um pouco ruins de jogar por exigem controles extras ou controles de movimento, então você vai precisar comprar um extra para jogar naquela telinha. Mas o leitor de cartucho dele vai aceitar os jogos e o jogo vai abrir. Outras diferenças do Nintendo Switch OLED são: a dock dele, ela já vem com uma entrada para cabo Ethernet, né? Que é aquele cabo que você conecta à internet, enquanto que o Nintendo Switch normal não tem e o Nintendo Switch Lite nem dock tem. E o áudio do Nintendo Switch OLED também tem melhorias, tá? É mais alto e mais nítido. E a última diferença significativa é que ele tem 64 GB de memória, enquanto que o Nintendo Switch normal e o Nintendo Switch Lite tem 32 GB apenas. Então, o Nintendo Switch OLED cabe mais jogos na memória ou cabe jogos mais pesados. Claro que você pode expandir todos eles com micro SD cards. Aqui, os confiáveis eu deixei aqui na descrição para vocês. E o Nintendo Switch OLED, como ele chegou mais recentemente no Brasil oficialmente, os preços deles ainda estão em fase de queda. Você consegue encontrar no momento de gravação aqui desse vídeo por cerca de 2.500, sendo achado às vezes por cerca de 2.350 em algumas lojas. Lembrando, nintendobarato.com.br para você poder encontrar. Todos esses preços eu consulto no site nintendobarato.com.br, que compila jogos, acessórios e consoles de várias lojas para poder te informar aonde que tá mais barato para você comprar. Então, se você estiver vendo esse vídeo daqui a alguns meses, dá uma olhada no site para ver como que tá a precificação atualmente. O link tá aqui na descrição. Resumo de preços para vocês se situarem. O Nintendo Switch Lite até R$ 1.500 mais ou menos. O Nintendo Switch padrão até R$ 2.000. E o Nintendo Switch OLED até R$ 2.500. Sinceramente, eu diria que o Lite é o último caso, né? Pra você poder dar pra uma criança mesmo. Ele é o que vale menos a pena porque você perde a experiência na televisão e eventualmente você vai querer jogar na televisão com os amigos. Ele não é tão bom de jogar multiplayer, não dá pra fazer stream caso você queira fazer isso, etc. Mas é um excelente videogame e um preço de entrada. E entre o Nintendo Switch normal e o modelo OLED, eu diria que vale um esforço extra para poder pegar o Nintendo Switch OLED um pouco mais caro, porque todos os jogos ficam mais bonitos na telinha, é melhor para poder jogar com ele no modo em cima da mesa, além de já incluir duas coisas ótimas, que é mais memória e uma porta para cabo Ethernet, que são coisas que você acaba comprando pro Nintendo Switch padrão, então a diferença de preço acaba sendo menor do que o aparente, né? Minha ordem de recomendação é essa: Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch padrão e por último Nintendo Switch Lite. E essa é a ordem que eu julgo valer mais a pena, mas tudo depende do seu orçamento.
Caso você já saiba os jogos e os modelos do Nintendo Switch, você esteja vendo esse vídeo mais para poder saber como é que tá o, entre aspas, fôlego do Nintendo Switch, saiba que ele está sim muito vivo. Ele é o console atual mais vendido e muito vendido, então tem toda uma atenção da Nintendo pro Nintendo Switch e ele tá longe de estar de escanteio, né, com poucos lançamentos de jogos, longíssimo. A Nintendo sabe que toda essa galera que tá comprando hoje o videogame merece e quer mais suporte de jogos, então não se preocupem quanto a isso. Em termos de jogos para 2023, bom, no nosso vídeo de top 200 melhores jogos, tem os 50 jogos mais esperados para 2023, mas novamente eu vou resumir muito aqui para vocês. Teremos mais jogos exclusivos para Nintendo Switch aí no futuro. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que é a sequência de um dos jogos mais aclamados dos últimos anos, que é o Breath of the Wild. Teremos Pikmin 4, cara. Esse aí a gente sabe pouco sobre ele, mas sabe que vai ser incrível. Como eu falei, Fire Emblem Engage, que chegou em janeiro, e o Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon, que chegam em breve. E a Nintendo tem anunciado jogos como Metroid Prime 4, que ainda estão sem data, mas seguem confirmado para o Nintendo Switch atual. Mas ainda tem jogos de franquias consagradas para lançarem no Nintendo Switch. Vamos agora para um lado de especulação. Ainda temos sim franquias da Nintendo para o Nintendo Switch aguentar mais alguns anos e que existem possibilidades de chegar no Nintendo Switch sem confirmação. Uma delas sendo Kid Icarus, de repente um remake do Kid Icarus Uprising. Temos a franquia Donkey Kong, que pode ser que venha um novo jogo aí nos próximos anos. Temos a franquia F-Zero, que existem rumores de que vai chegar um novo jogo para Nintendo Switch, tem rumores de Donkey Kong também, e claro, novas franquias. Afinal, não é só de franquias consagradas que se vive. Vários estúdios da Nintendo, como a Monolith Soft, que ajudou o Zelda Breath of the Wild a ser feito junto com a Nintendo e faz a série Xenoblade, já tem oficializado projetos novos em andamento. Tem o estúdio Grezzo, que fez o remake de The Legend of Zelda Link's Awakening, que também tem um suposto RPG novo em produção. Enfim, não é como se o Nintendo Switch estivesse numa situação de nossa, não tem mais o que lançar, tem muito aí que pode vir. E outros jogos multiplataformas ainda confirmados para Nintendo Switch, a gente tem Hogwarts Legacy, sim, o jogo do Harry Potter vai chegar para Nintendo Switch em julho. Marvel Midnight Suns ainda não tem uma data, mas está confirmado. Tem o raio do Genshin Impact, que está confirmado para vir para o Nintendo Switch, mas aí, cara, sinceramente esse aqui eu não sei se está cancelado ou não, mas a última atualização que a gente teve é que ele ainda vai vir para o Nintendo Switch. Tem o Hollow Knight Silk Song, que deve chegar aí e vai ser um arrasa quarteirões, está confirmado para Switch. Tem o Metal Slug Tactics, que também está confirmado. Octopath Traveler 2 para vir em breve. Disney Speedstorm, que vai ser um jogo de kart da Disney. Star Wars Hunters, entre vários outros jogos. Em 2023 pra frente ainda teremos muitos jogos para Nintendo Switch. Comprando um novo videogame em 2023 é natural se perguntar se a tecnologia desse console está a par de sua época. E bom, vocês estão vendo que eu tenho um PlayStation 5zinho bem aqui nesse cantinho, tem aqui uma caixona de Elden Ring, vocês vão encontrar com coisas de Xbox também aqui no meu cenário, porque eu jogo de tudo. Então sim, cara, se você comparar com essas outras caixonas que você pode conectar na sua televisão, a resposta é sim. Em termos de hardware, o Nintendo Switch ele está defasado, mas ele está defasado desde o seu lançamento, tá? O Nintendo Switch ele é um hardware portátil. Você não vai esperar jogar The Witcher 3 no PlayStation 5 e ter a mesma experiência no The Witcher 3 para Nintendo Switch. O jogo é o mesmo, o escopo dele é o mesmo, mas claro que no PlayStation 5 vai ter muito mais efeitos visuais, né? Eu acho que isso nem deveria ser uma discussão. Todo o jogo processado no Nintendo Switch está neste tabletzinho aqui. E como um videogame portátil, ele já não era o mais potente possível na sua época em 2017. Só que, se você quiser comprar algo que vai rodar um negócio mais potente do que o Nintendo Switch, você vai precisar pagar 3, 4 vezes o preço dele. Sem contar que não vão ter jogos principais de videogame. Você vai jogar jogos mobile, ou emular coisas do PC, ou então você vai comprar um Steam Deck aí, que também é muito mais caro, tá? Com a nova geração tendo entrado no mercado, essa diferença de poder aumentou ainda mais. Então, se você vai ter o Nintendo Switch, saiba que é comum você ter ou 1080p, falando em termos técnicos aqui, né? Em 30 frames por segundo, ou 720p em 60 frames por segundo. Em alguns casos até uma resolução um pouco menor a 30 frames por segundo se o jogo for muito pesado, né? Essa é a parte mais técnica, mas resumindo aqui, ou o jogo ele é mais bonito e menos fluido, ou bem fluido e menos bonito, entre aspas, menos efeitos visuais. Alguns casos, como o Super Smash Bros Ultimate, o jogo ele roda em 1080p 60 frames por segundo, ele é muito bonito e muito fluido. E saiba também que é comum ter jogos que não alcançam 720p, ou seja, os gráficos
gráficos do console estão sim abaixo do que é feito na concorrência, mas claro, como eu falei, isso não deveria ser muito surpresa, afinal de contas isso aqui é quase da finura de uma barra de chocolate. Mas falando sinceramente, cara, os jogos eles não são feios, eles são só menos tecnicamente poderosos do que os consoles de mesa, que são grandes e você conecta na sua televisão, porque as empresas têm sabido como utilizar bem o hardware do Nintendo Switch, e a gente inclusive tem aqui no canal um vídeo sobre os 50 jogos com os melhores gráficos do Nintendo Switch, e lá você pode ver que tem sim muito jogo bonito, o que eu esperar da plataforma, e a Nintendo em si costuma fazer gráficos muito bons, exceto pela série Pokémon, que nem sempre é o caso, né? Mas claro, é direito de cada pessoa achar que não rola em 2023 pagar pra não ter uma resolução 4K, 120 FPS e tudo mais. Eu tô aqui pra informar vocês e dando a minha opinião como dono também de um PlayStation 5, eu me divirto muito com o Nintendo Switch e com os gráficos dele. Agora, é importante ressaltar que o Nintendo Switch, ele sempre esteve defasado e mesmo assim, sempre recebeu o jogo. Então, se você ouviu algum papo na internet, sério, por favor, prestem muita atenção nisso aqui. Se você ouviu na internet que, com a nova geração, nenhum jogo vai sair pra Nintendo Switch, ou, nossa, aquele tal jogo nunca vai rodar no Nintendo Switch. Desde 2017 as pessoas falam esse tipo de coisa, e esses jogos, eles chegaram ao Nintendo Switch, a grande maioria deles. The Witcher 3, Nier Automata, Persona 5 Royal, Doom Eternal, tem tantos exemplos, Hogwarts Legacy, que tá confirmado aí. Tem muitos jogos grandes, multiplataformas, sendo desenvolvidos pra Nintendo Switch, então não vai faltar jogo, até porque, novamente, ele é o atual líder de vendas no mercado. Então as empresas, naturalmente, vão fazer o esforço extra para conseguir adaptar o seu super mega jogão para a telinha do Nintendo Switch, mesmo que seja diminuindo os gráficos dele, para as pessoas poderem jogar em modo portátil em qualquer lugar. Agora vamos lá falar do futuro, entendendo que o Nintendo Switch já vale a pena por si só e que em 2023 ele ainda tem fôlego para gastar, chegou a hora de falar sobre a grande dúvida do futuro e o sucessor do Nintendo Switch. Quando é que ele vem? Como que fica o Nintendo Switch quando esse tal sucessor for lançado? Bom, vamos lá. Não existe até hoje um codinome oficial para um sucessor do Nintendo Switch. Codinome é o seguinte, é um apelido, é um nome não oficial que as empresas utilizam para oficializar que já tem um próximo hardware em produção. Como curiosidade, o codinome do Nintendo Switch era NX e ele foi oficializado no meio de 2016, sendo que o Nintendo Switch foi lançado em março de 2017, ou seja, quase um ano antes a gente já sabia de um codinome para um próximo console. Nada impede desse ciclo de codinome, da empresa oficializar isso para os investidores, ser menor, mas o que eu quero dizer é que a Nintendo não vai lançar um sucessor agora em março. Dá surpresa, novo videogame no mercado. Não é assim que funciona, eles anunciam com um pouco de antecedência. Mas de fato, existem muitos burburinhos na internet sobre um sucessor. Naturalmente, a gente está no 6º ano do console. Porém, esse burburinho eu diria que é mais desejo das pessoas do que de fato evidências de um lançamento. E burburinho de internet é aquela coisa, né? Pode ser verdade, pode ser mentira. Entre os palpites estão o seguinte, não tomem nada disso como verdade, tá? São apenas palpites. Algumas pessoas dizem que em maio, no lançamento do novo Zelda, um novo videogame vai ser lançado. Sinceramente, eu realmente não acredito nessa possibilidade. Eu acho que se fosse, a gente já teria pelo menos um codinome. Algumas pessoas apostam que no final de 2023, entre setembro e novembro, um novo videogame vai ser lançado. E o meu palpite pessoal, e puramente palpite, baseado em alguém que acompanha a indústria há bastante tempo, acompanha a Nintendo, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que o videogame novo da Nintendo vai ser lançado somente em 2024. Isso porque, primeiro, o Nintendo Switch ainda vende muito videogame e muito jogo junto com ele. Segundo, porque muitos jogos atuais, eles têm uma previsão de atualização para ir até o fim do ano. Por exemplo, Mario Kart 8 Deluxe, que está recebendo pistas novas até final de 2023. Xenoblade Chronicles 3, que tem expansão programada para final de 2023 ainda. E Splatoon 3 costuma ter 2 anos de atualização e ele foi lançado em setembro de 2022. Então ainda tem muito conteúdo novo a ser recebido em Splatoon 3. Até mesmo 2025 é uma data possível. Então, para vocês que estão aqui assistindo, desculpem, pode ser maio de 2023 ou pode ser lá em 2025 que venha um novo videogame da Nintendo. Nem eu, nem ninguém, além da Nintendo e as empresas mais próximas dela, tem como saber quando que vai ser lançado esse novo console. Mas como o Nintendo Switch vai fazer 6 anos, é lógico que ele vai chegar, seja em 2023, 2024 ou 2025. Minha aposta é 2024 e eu não acho que isso impede alguém de comprar o Nintendo Switch agora. Afinal de contas, quantas pessoas que estão comprando o PlayStation 5 vocês conhecem agora? A gente tá em 2023. Eu literalmente acabei de comprar o meu PlayStation 5 e ele é um videogame de 2020. Então é natural que um novo videogame, cara, ele tenha um início de vida bem longo atualmente, né? Então as pessoas vão continuar comprando o Nintendo Switch por muito tempo. Vale a pena comprar em 2023 ainda, mesmo que saia um novo no final do ano ou em 2024.
Beleza, deixa eu me aprofundar um pouquinho sobre isso, porque esse é um tema muito importante. Se o lançamento de um novo Nintendo vai ser lançado uma hora ou outra, é melhor deixar quieto e não comprar o Nintendo Switch atual? Como eu falei, olha, todo console tem uma hora ou outra que ele vai ter um sucessor. Hoje a gente tem o PlayStation 5, que foi lançado em 2020, e muitas pessoas nem têm ele ainda. Continuam comprando o PlayStation 4, assim como meu irmão comprou o PlayStation 4 agora, em 2023. Em breve teremos o PlayStation 5 Pro. E quando lançar o PlayStation 5 Pro, as pessoas, será que é melhor pegar o PlayStation 6 ou esperar mais um tempinho? Sempre existe essa dúvida. E aí, se você ficar pensando nela, você nunca vai comprar o videogame e vai aproveitar os jogos que ele tem hoje, sabe? Então, ok, vamos pegar essa probabilidade mais perto, que seria de maio de 2023, com o novo Zelda, tá? Como eu falei, eu acho que é improvávelzíssimo, mas digamos que seja verdade. Como eu mencionei, o Nintendo Switch hoje tem opções de jogos suficientes para anos, além de opções de modelos premium, um modelo mais econômico e um modelo padrão. Será que vale a pena trocar um console bem estabelecido, com opções de sobra e bons descontos na loja digital, por um novo console que vai, entre aspas, começar do zero? Ou que a gente nem sabe se vai ser lançado? Se você que está em 2023 interessado em um novo Nintendo Switch, você ficou quase 6 anos sem ele, e talvez você vai comprar um 6 anos depois do lançamento, por que o Nintendo Switch 2 teria que ser no lançamento para você? Um videogame mais caro, com poucos ou nenhum jogo exclusivo, a gente não sabe nem como que vai ser isso. E isso pensando na possibilidade dele ser lançado o mais próximo possível. Mas e se ele só sair em 2024? E se ele só sair em 2025? Você vai ficar mais 2 anos sem jogar os mais de 200 jogos incríveis que a gente ranqueou aqui, sem jogar Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey. E de novo, só para poder comprar um console novo, caro e com poucos ou nenhum jogos exclusivos? Será que vale a pena? A minha sugestão para vocês que estão com essa dúvida é a seguinte: veja qual dos 3 modelos de Nintendo Switch te atende financeiramente e vai fundo. Compre hoje o seu Nintendo Switch, jogue muito o seu Nintendo Switch, usufrua das promoções e lembrando, toda segunda-feira aqui no canal Coelho no Japão tem vídeo de promoções para vocês ficarem antenados. Ativa o sininho de notificações e se inscreve aí que eu tô aqui para te ajudar. E aí, cara, quando a Nintendo anunciar um sucessor, você vende esse Nintendo Switch, que é muito fácil de vender, já que é um videogame que todo mundo quer comprar, e aí você completa a diferença quando sentir que a diferença de preço e do desempenho de um novo modelo te agrada. E ponto final. Isso se o Nintendo Switch 2, ou o que quer que seja esse novo videogame que talvez a Nintendo lance, pode ser que nem seja o Nintendo Switch 2, seja outra coisa completamente diferente, vier com alguma coisa que talvez você nem goste. Sei lá, não dá pra saber. Meu ponto é, o Nintendo Switch é muito divertido. Ele é incrível. Então jogue hoje, aproveite o que ele tem de bom hoje. Meses ou anos de espera para um console que talvez vale a pena, não se justifica perto de um console que vale a pena agora. O Nintendo Switch vale a pena, e ele vale a pena em 2023 ou em qualquer ano, porque ele alcançou um patamar de jogos e modelos e também de acessórios que fazem dele um console que vai valer a pena, mesmo estando no seu 6º ano de vida. É isso aí, meus amigos, eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Sim, eu incentivei porque o videogame é realmente muito divertido e ele vale a pena ser comprado em 2023, tendo todas essas questões aqui em mente. Caso você se junte à família de donos de Nintendo Switch, espero que você se divirta muito com a sua família ou jogando sozinho aonde quer que você esteja. E eu te convido também a se inscrever aqui no canal, porque como você viu, a gente tem todo tipo de guias de jogos, guias de economia, notícias e muito mais para te manter bem informado sobre esse universo e de forma bem organizada, como vocês viram aqui na timeline, tudo organizadinho para você pular para a informação que você mais está querendo. Isso é em todos os vídeos aqui do canal, tá? Lembrando também que na descrição tem links para você poder comprar o seu Nintendo Switch. Utilize os meus links afiliados da Amazon, que me ajuda pra caramba, ou entra lá em nintendobarato.com.br, encontra aonde que tá mais barato para você poder comprar. Todas as lojas que estão lá são de confiança, tá bom? Vai comprar um micro SD card, cara? Usa o meu link afiliado aqui que me ajuda pra caramba, um controle novo, alguma coisa que você for comprar na Amazon, entra lá, coelhonojapão.com/Amazon. Agradeço muito quem utilizar meu link afiliado, que me ajuda pra caramba no meu trabalho aqui e não adiciona nenhum centavo pra você. Quem quiser mais conteúdo, cara, entra nas minhas redes sociais, @RodrigoCoelhoC. É lá no Twitter, lá no TikTok, no Instagram. No Twitter eu me comunico bastante com vocês, tiro dúvidas. No Instagram eu posto conteúdos que eu não posto aqui no canal. No TikTok a mesma coisa, tem vários vídeos úteis pra vocês, vídeos divertidos também. E venha fazer parte aqui da família Coelho no Japão. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido aqui o vídeo. E como eu sempre falo no final de todos os vídeos, sejam sempre gentis
gentis com as pessoas, porque é isso que faz essa comunidade aqui tão unida e tão divertida. Quem quiser fazer parte da comunidade, além de se inscrever aqui no canal, você pode entrar no nosso Discord, coelhonojapão.com/discord. É a maior comunidade de Nintendo da América Latina e vai ter muita gente para você poder jogar online, conhecer, tirar dúvida, e é muito legal por lá. Beleza, meus amigos? Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Vocês me ajudam a eu fazer esse conteúdo aqui bacana para vocês. Um ótimo ano para vocês. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!